Vamos abrir a palavra de Deus hoje no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 52, do 13 ao 15, e o capítulo 53 todos. Profeta Isaías, capítulo 52, do 13 ao 15, e o 53 todo o capítulo. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que as dos outros filhos dos homens. Assim causarás admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verás a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Querido Pai, nós queremos nesta hora suplicar a Tua bênção para a porção da Tua palavra livre. Que ela seja clara ao nosso coração nesta noite, ó Deus.
e que dela possamos extrair lições que nos prepare a viver uma vida cristã mais parecida com Cristo Jesus aqui neste mundo. Ilumina os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Muitos têm pintado o retrato de Jesus de N formas, cada uma mais esquisita do que a outra. Primeira coisa que se faz é americanizar Jesus. Fazer dele um sujeito bonito, loiro, né? Olhos azuis, alto, forte, quando na verdade ele é lá da Palestina, da região mais quente do mundo e judeu. Portanto, nada combina com a figurão bonito que a gente vê no chamado retrato de Jesus. Fazer o retrato de Jesus por si só já é uma abominação. O mandamento condena. Nós não podemos fazer imagem de escultura, nem figura alguma, diz o mandamento, de tudo que há em cima do céu, nem embaixo na terra. Portanto, qualquer retrato de Jesus não tem nenhuma conotação bíblica e evangélica. Mas além disso, são esses retratos totalmente distorcidos. Isaías, mais ou menos 8 séculos antes da vinda do Salvador, ele pinta o retrato de Jesus de maneira magnífica. Hoje, depois dos acontecimentos do Calvário, depois de Jesus ter pisado a terra purenta e quente da Palestina, nós temos que concordar com Isaías que Jesus era realmente assim. Era o servo sofredor, aquele que veio para sofrer e não para ter uma vida boa, aquele que veio para carregar sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões. Isaías diz que o nosso Salvador não era bonito, ele diz que ele não tinha aparência e nem formosura, não havia nada nele fisicamente que agradasse quem tivesse contato com ele. A beleza dele não era exterior, e sim interior. Isaías diz isso claramente. Jesus não era bonito como se pinta. Mas além de não ser bonito, ele era desprezado. Isaías diz que ele era o mais desprezado entre os homens. Diz ainda que ele era alguém de quem os homens escondiam o rosto. Sofreu mais do que qualquer outra pessoa. Sofreu o desprezo, sofreu o escárnio, sofreu os açoites, sofreu a incompreensão dos homens, dos judeus, sofreu as incompreensões do Império Romano. Jesus sofreu, ele era desprezado, ele não era considerado digno, ele era considerado um falso Messias pelos judeus, um impostor. Portanto, ele era desprezado. Ele sofreu as nossas dores. Tudo que era para nós sofrermos, ele sofreu. Foi traspassado, moído, foi duramente castigado em nosso lugar. Lembre tudo que Jesus passou dali na Via Cruz até chegar à cruz, e depois na cruz, o desprezo, o açoite, a cusparada no rosto, os escárnios, o abandono de todos naquela cruz. O sofrimento de Jesus foi atroz, e uma pessoa que sofre não pode ter o rosto bonito, jamais. Jamais ele tem o rosto alegre, feliz. As dores traz sofrimento, o desprezo traz sofrimentos físicos, morais, sentimentais. Mas ele sofreu também levando sobre si os nossos pecados. O maior peso que Jesus carregou não foi a cruz, nem os escárnios, mas o peso dos nossos pecados, o pecado de toda a humanidade. Quão duro foi esse sofrimento! Pense, irmãos, Jesus levou sobre ele o pecado da humanidade.
Ele não levou sobre ele o meu pecado, o seu pecado, o pecado da igreja. Ele levou sobre ele o pecado de toda a humanidade, desde Adão. Sobre ele estava o pecado de toda a humanidade, e ele pagou o preço de cada pecado daquele. É evidente que se tornou eficiente, eficaz na vida daqueles escolhidos de Deus. Mas todos os homens tiveram os seus pecados encravados na cruz de Cristo. Imagine o sofrimento dele. Imagine você sendo condenado à pena do seu pecado. Se Deus, na sua justiça, resolvesse condenar a cada um de nós aqui a pena que nós mereceríamos, qual seria o nosso castigo? Qual seria a nossa punição? Qual seria nosso sofrimento? A Bíblia diz que seria a morte eterna. E Jesus carregou sobre ele o peso do inferno. O peso do inferno Jesus carregou sobre ele. Portanto, era um homem super carregado de sofrimento, de lutas. Mas ele sofreu também o abandono do Pai. Parece isso muito cruel da parte de Deus, dizer que ele abandonou o seu filho na cruz. Mas quando Jesus exclama, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava apenas vivendo um momento de sofrimento, talvez um delírio, mas ele estava gritando um brado a Deus pelo mais horrível do sofrimento, que era o desprezo de Deus por causa dos nossos pecados. Esse foi o maior sofrimento de Jesus, o Pai virar as costas para o seu Filho, porque Deus não via propriamente o seu Filho, mas via o pecado de todos nós sobre o seu Filho. Imagine o sofrimento de Jesus. Quanto sofrimento ele passou em nosso lugar naquela cruz, levando sobre si os nossos pecados, aqueles pecados que nós cometemos junto com Adão lá no paraíso, os pecados que cometemos no decorrer da história da humanidade, o pecado que a humanidade vai cometer até a volta de Cristo. Todos esses pecados estavam sobre Cristo na cruz do Calvário. Este foi um dos maiores sofrimentos de Cristo. Portanto, o retrato de Jesus é isso. É o retrato do servo sofredor, como diz Isaías. É alguém que sofre, é alguém que geme, é alguém que suporta a angústia, como ele mesmo disse lá no jardim do Getsemane, momentos antes da traição. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. E ele contava com a presença dos discípulos, que naquela hora todos dormiam. Ninguém quiseram vigiar com ele. E ele sozinho, diz o próprio profeta Isaías, ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Esse é o retrato de Jesus, é o retrato de quem somos. Mas o retrato de Jesus também é sofredor, porque na cruz ele satisfez toda a justiça de Deus. Jesus pagou cabalmente cada um dos nossos pecados. Quando ele brada na cruz, tudo está consumado. Ele está dizendo: tudo está feito. O que era para ser feito, está feito. O que tinha que ser cumprido, está cumprido. Eu estou pagando cabalmente cada um dos pecados da humanidade nesta cruz. Está satisfeita a justiça de Deus. Aquilo que pesava sobre você e sobre mim, pesou em Cristo. O peso do pecado, para que hoje nós estivéssemos livres da ira de Deus, por causa dos nossos pecados. Deus não nos perdoou de graça. O Brian já disse isso claramente há poucos dias aqui. Deus não perdoou os nossos pecados de graça. De graça foi para nós, mas custou um preço muito alto para Jesus, o perdão que eu e você temos hoje. E agora, qual seria a nossa reação, ou seria a nossa resposta a esse Jesus? Será que nós temos tido a consciência de quão pecador nós somos?
e de quanto fizemos Jesus sofrer por nós? E será que hoje a minha vida, a sua vida, tem dado prazer ao Filho de Deus? Ele se alegra em ter você como irmão e como filho do mesmo Pai? Será que a sua vida tem refletido uma vida de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por você? Vamos pensar nisso. Nós vivemos uma religião, como dizia Dietrich Bonhoeffer, uma religião de graça barata. Parece que tudo é de graça, Deus perdoou de graça, tudo é fácil. Então ser cristão hoje é navegar em maré mansa. Não, não é não. Ser cristão, diz Jesus, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Há uma cruz, há um peso para nós carregarmos também, que é carregar a vida de Cristo em nós. É glorificar o nome de Jesus através das nossas vidas diante do mundo. Jesus não exige nada de você, não exigiu nada de você para te salvar, mas exige tudo de nós depois que nos salvamos, depois que Ele nos salvou. Nós temos com Ele um compromisso de vida e de morte. Se não for assim, nós não somos servos dele. Nós somos falsos seguidores de Jesus. Ele quer seguidores fiéis. Jesus é essa figura que sofreu naquela cruz, sofreu amargamente o meu e o seu pecado, para que hoje eu e você possamos estar aqui desfrutando da bênção da salvação, mas vivendo para Ele. Ser crente, irmãos, é viver para Jesus a todo momento. Não é aqui na igreja só, mas é no dia a dia, dando testemunho, pregando o Evangelho, falando do amor dele às pessoas, amando as pessoas com quem nós convivemos, as pessoas boas, ou que nós julgamos boas, mas aquelas pessoas que nós temos como não tão boas, todos eles, os piores pecadores, a lésbica, o homossexual, o masculino, o ladrão, a prostituta, aqueles que estão vivendo à margem da sociedade, a igreja foi chamada para repetir aquilo que Jesus fez aqui no mundo. E o nosso papel no mundo é fazer aquilo que Jesus fez. É só olharmos para as páginas do Evangelho, nós vamos descobrir o que Jesus fez, como Ele viveu aqui nesse mundo, e como nós, eu e vocês, como crentes do Senhor Jesus, vamos viver, para alegrar o coração desse servo sofredor. Lembrando que agora Ele é Deus eterno, entronizado, glorioso, juiz de todos nós no último dia. Um dia Ele vai chamar eu e você perante Ele, para dizer: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou vai nos chamar para a tristeza e horror eterno, dizer: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Você quer estar do lado direito do Mestre, daqueles que são chamados para viver para sempre com Ele, ou você quer estar do lado esquerdo, junto com os cabritos e os bodes, prefiguradamente, lugar de perdição e horror, porque você não aceitou o sacrifício de Cristo, que foi por você, mas você rejeitou. Que seja esta a noite da sua decisão. Lembre-se, Jesus sofreu tudo isso por você, para lhe dar a salvação, e ela é de graça. Se você aceitar, você passa do lado direito dele, para desfrutar o céu eternamente com Ele. Que Deus nos ajude a viver assim. Amém? Nós íamos cantar o hino 266, mas o conjunto Louvor já dirigiu a igreja de maneira maravilhosa.